Resumidamente, até 2023 eu tinha passado por algumas perdas, né? Eu perdi meu irmão Gabriel com 19 anos de idade, num acidente de carro, né? Gabriel estava sadio, normal, foi trabalhar na cidade dele, em Guanabi, bateu o carro, faleceu imediatamente. Naquele momento eu achei que eu não iria dar conta da dor da morte, né? Aí quando o Gabriel partiu, né, eu tive o primeiro contato com essa dor, uma dor que já existia em mim, né, em outros formatos. E aí, seguido da morte de Gabriel, eu finalizei um relacionamento de 15 anos de namoro, né? Eu namorei dos meus 14 aos meus 29 anos de idade. Seguido disso, eu retornei para Caetité e conheci Clésio, né, que foi meu namorado. Eu conheci Clésio em 2021 e aí, já organizando a vida, Clésio sofre um acidente de carro na mesma estrada que meu irmão e também morre imediatamente. E ali, de novo, eu entrei em mais um processo de atravessar o luto, do qual eu também tinha certeza que eu achei dessa vez que eu não iria conseguir continuar. E na misericórdia de Deus eu encontrei mais uma vez força. O luto, quando ele acontece, você pego na boca do vendaval. Então, eu, pelo menos, quando eu olhava para o luto e falava isso aqui é mais forte do que eu, se eu pensasse a longo prazo, eu não conseguia levantar da cama. A vida foi encaminhando. No final de 2023, eu conheci Jair, que hoje é o meu esposo, né? E quando eu conheci Jair, eu tinha muita certeza que ele seria o pai dos meus filhos. Foi uma conexão bem profunda de alma, assim, né? E eu não tinha dúvida. Com 3 dias eu falei, ele é o pai vai ser o pai dos meus filhos, né? Eu usava DIU na época, eu tirei o DIU porque eu... E aí, logo depois de 3 meses de relacionamento, eu engravidei. E aí era a minha primeira gravidez, Sim, né? Como mulher... Já estava esperando isso acontecer. Eu queria que isso acontecesse, né? E aí, eu como mulher, primeiro filho, enfermeira obstetra, que ama o nascimento, que ama o mundo dos bebês, o que acontece? Vamos fazer a primeira ultrassom e a médica Diná, minha amiga, fala, não tem nada dentro do saco gestacional, tá vazio. E eu falei, claro que Deus não vai fazer isso comigo, né? Não, vai ter um bebê daqui 15 dias. Olá pessoal, tudo bem? Gente, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Geração Anônima. Hoje eu estou com uma convidada muito especial e tem histórias que o Senhor ele quer continuar contando, como a história de Georgia. Há 2 anos atrás ela passou por essa mesa contando um processo que ela viveu e Deus fez novas coisas na vida dela e eu creio que vai alcançar muitas pessoas. Então eu quero te convidar para assistir esse podcast, mas não só assistir, compartilhe, curta, comente o que Deus tem ministrado na sua vida. E saiba que Deus tem um propósito em todas as coisas. Não era nem pra gente estar aqui, né, Gel, na verdade, exatamente. Hoje. Foi algo assim incrível que no final a gente vai contar pra vocês e vocês vão entender o propósito dela estar sentada nessa mesa hoje. Seja bem-vinda, Gel, a esse podcast. Obrigada, Paula. É um prazer ter você aqui de novo com a gente. Muitíssimo obrigada. Oi, pessoal. Eu me chamo Georgia. Eu estou como enfermeira obstetra, agora recentemente formada como terapeuta pré e perinatal e sou mãe de 3 filhos, né? Dos quais nenhum está comigo, todos estão com Deus no céu. E como Paula falou, eu estive aqui há 2 anos atrás contando de uma trajetória, de um moldar de Deus na minha vida, do qual eu fui adquirindo mais confiança em Deus, mais entrega, mais fé, e nesse processo fui me fortalecendo, sem saber, sem jamais imaginar, né, que depois daquele 2023, tanta coisa iria acontecer, onde Deus continuaria a me moldar, né, e em fruto desse molde de Deus na minha vida, surgiu, né, esse livro,
né, 32 Minutos de Amor, a cura de João Antônio em minha vida, e presenteei Paula com esse livro, e o objetivo foi que eu trouxesse um pouco do porquê desse livro, dos objetivos desse livro, né, do processo que foi a escrita desse livro, de um sonho que já existia em mim desde quando eu era criança, escrever. Eu gosto muito de escrever, então escrever para mim cura. Sim. E no momento em que eu me vi de um puerpério de colo vazio, né, 6 meses dentro de casa sozinha, meu esposo trabalhando, só com meu cachorrinho Milk, eu falei, agora é a oportunidade de colocar em palavras aquilo que Deus colocou no meu coração há muitos anos. E aí eu sentei, né, e em 4 meses eu escrevi esse livro assim de uma forma bem fluida, né, onde eu entreguei a minha alma aqui, né? Quem lê o livro assim vai entender que parece que eu estou a todas as pessoas que leem o livro me dá esse feedback. A sensação que eu tenho é que eu estou conversando com você, de um processo intenso, profundo, né, e muito transformador. Então é sobre esse lugar, né, de maternidade, né, do que a maternidade fez na minha vida e o papel da maternidade na vida das mulheres, né? Porque, assim, resumidamente, até 2023 eu tinha passado por algumas perdas, né? Eu perdi meu irmão, Gabriel, com 19 anos de idade, no acidente de carro, né? Gabriel estava sadio, normal, foi trabalhar na cidade dele, Guanabi, bateu o carro, faleceu imediatamente. Naquele momento eu achei que eu não iria dar conta da dor da morte, né? Naquele instante que eu recebi a notícia, eu achei que eu iria morrer. E depois veio o medo de perder os meus pais, porque eu achei que meus pais não iriam conseguir viver sem meu irmão. E aí Deus se mostrou naquele dia, no momento em que minha cunhada me chamou e falou, você precisa ser forte, seus pais precisam de você. E ali eu fui aprendendo a lidar com uma dor que eu achava que eu não era capaz de lidar. Porque em momentos antes da perda de Gabriel, quando falava assim, tinha algum problema, eu falava, oh Deus, tira minha vida logo, é mais fácil. Né? Não quero mais viver, não tem sentido, porque eu não tinha resiliência emocional para atravessar os problemas. Então, assim, eu era muito mais fraca do que eu ainda sou, eu ainda tenho fraqueza emocional, porque eu sou um ser humano, né? Mas hoje eu me vejo muito mais forte no sentido desse moldar mesmo de Deus, porque a vida, ela te convida a você se aproximar de Deus e conhecer esse amor de Deus e se entregar a esse amor de Deus, entendendo que aquele momento tem algo melhor para você quando você atravessar, do que você se render, né? E eu não sou muito de me render. Eu prefiro continuar seguindo. E aí, quando o Gabriel partiu, né, eu tive o primeiro contato com essa dor, uma dor que já existia em mim, né, em outros formatos. E aí, seguido da morte de Gabriel, eu finalizei um relacionamento de 15 anos de namoro, né? Eu namorei dos meus 14 aos meus 29 anos de idade. Um relacionamento altamente tóxico, do qual eu me submetia a situações que eu não gostava, mas eu ficava, né? Por que eu ficava? Porque dentro de mim era o valor que eu sentia, né? De achar que era aquilo que eu merecia, ser traída, ouvir palavras que não eram boas. Claro que teve a parte boa que ninguém fica 15 anos em um lugar tão desconfortável, né? E aí, nesse processo de Gabriel, eu entendi que a dor não ia me matar. E aí eu também finalizei, né? Então, em 2015 eu vivi 2 processos de luto do meu irmão e desse relacionamento de 15 anos. E aí eu achei que a vida ia dar uma acalmada. Fui para a residência em enfermagem obstétrica. E lá, né, eu vi o agir de Deus. Deus me levou para fora do país, onde eu fui estudar, né, ajudar as mulheres a parirem. Eu entendi a fisiologia do parto, os benefícios do parto normal. E queria ajudar esse meio para os bebês chegarem de forma melhor aqui na Terra, né? Seguido disso, eu retornei para Caetité e conheci Clésio, né, que foi meu namorado. Eu conheci Clésio em 2021. E aí, já organizando a vida, Clésio sofre um acidente de carro na mesma estrada que meu irmão e também morre imediatamente. E ali, de novo, eu entrei em mais um processo de atravessar o luto, do qual eu também tinha certeza que eu achei dessa vez que eu não iria conseguir continuar.
E na misericórdia de Deus eu encontrei mais uma vez força. O luto, quando ele acontece, você é pego na boca do vendaval. Então, eu, pelo menos, quando eu olhava para o luto e falava isso aqui é mais forte do que eu, se eu pensasse a longo prazo, eu não conseguia levantar da cama. Então, eu criei uma estratégia com Deus. Falei, eu preciso do hoje. O Senhor me levanta da cama hoje. E assim eu fui, um dia após o outro, um dia após o outro. Busquei, né, ajuda espiritual, continuei com terapia, né, porque eu já fazia acompanhamento com o meu psicólogo Wesley. E aí eu fui trilhando esse caminho de entender o processo do luto e que iria um dia passar. E aí a vida foi encaminhando. No final de 2023, eu conheci Jair, que hoje é o meu esposo, né? E quando eu conheci Jair, eu tinha muita certeza que ele seria o pai dos meus filhos. Foi uma conexão bem profunda de alma, assim, né? E eu não tinha dúvida. Com 3 dias eu falei, ele é o pai vai ser o pai dos meus filhos, né? Eu usava DIU na época, eu tirei o DIU, porque E aí, logo depois, 3 meses de relacionamento, eu engravidei. E aí era a minha primeira gravidez, né? Como mulher. Já estava esperando isso acontecer. Eu queria que isso acontecesse, né? E aí, eu como mulher, primeiro filho, enfermeira obstetra, que ama o nascimento, que ama o mundo dos bebês, o que acontece? Vamos fazer a primeira ultrassom. E a médica Diná, minha amiga, fala, não tem nada dentro do saco gestacional. Tá vazio. Eu falei, não. Vamos refazer, tá errado. Você tá olhando pelo ângulo errado. Tem que ter um bebê aí dentro. Ela, não. Vamos aguardar 15 dias para ver se surge um bebê. Falei, tá bom, então vamos aguardar. E nesses dias eu assisti vários vídeos. Apareceu vários vídeos no YouTube de pessoas que tinham tido diagnóstico, que chama de gestação embrionária, que não tem bebê dentro do útero, né? Só forma o saco gestacional, o feto não é formado. E eu falei, claro que Deus não vai fazer isso comigo, né? Não, vai ter um bebê daqui 15 dias. E descansei, confiei. E aí, quando nós fomos fazer, era um dia à noite, na ultrassom, não tinha bebê. A minha família até então não sabia, ninguém sabia que eu estava grávida, só o meu marido e eu e essa minha amiga. E aí eu fui conviver com mais um luto. Eu não tinha falado para ninguém, então ninguém sabia que eu estava grávida. Eu me sentia incapaz quando eu olhava e falava, meu corpo não foi capaz de gerar um feto. E isso reforçava algo que já existia dentro de mim, que era o sentimento de incapacidade. Então, a crença que existia, que sempre existiu em mim, né, que me fez viver esse relacionamento que eu sofri tanto de incapacidade, ele me visitou na minha primeira gestação embrionária. E eu entrei em parafuso. Eu falei, eu não posso nem trabalhar com o nascimento, porque não consigo nem gerar um filho. E aí eu fui atravessar isso calada, porque a maioria da sociedade não fala do luto de um aborto. É como se o bebê que não existiu não fosse amado. Você não tem o direito de sofrer porque foram poucos dias, poucas semanas. Por que você está sofrendo? Ou então faz logo outro. É isso que a gente ouvia. É isso que as mulheres ouvem. Na verdade, o sistema faz isso com a gente. E aí, eu optei por ficar na minha casa para eliminar. Eu não optei pela curetagem, né? Porque o ideal é que o corpo elimine naturalmente para não precisar passar pelo procedimento da curetagem. Por que precisa fazer a coletagem se não tem um bebê? Porque gerou um saco. Então, existe algo dentro do seu útero. Mas por que gerou esse saco? A vontade de engravidar pode... Não, engravida, você engravida, né? Existe a fecundação, ocorre uma fecundação. Mas não existe o bebê, o feto não é gerado, que chama de gestação anembrionária. Não existe o embrião, só forma o saco. Forma o saco, e esse saco não pode ficar dentro do nosso útero. Entendeu? Entendi. Então, aí, o melhor para o corpo da mulher, ainda mais para quem quiser ter outra gestação, é que ele seja eliminado naturalmente. Então, eu acabei não optando pelo procedimento da curetagem, que seria também uma opção. E aí, eu fiquei em casa e eu eliminei. Minha família não soube, não falei para praticamente ninguém. E, na verdade, conversando com você aqui, eu não me dei nem espaço para elaborar aquele luto. Eu estava com tanta vontade de ser mãe, que eu falei... Da próxima vai dar certo, né? Acontece, eu ouvi, né,
dos profissionais, de alguns médicos, não, é normal ter uma gestação anembrionária. Você tem, é normal. E eu não me investiguei nenhuma causa, tipo assim, acontece. Igual a primeira, você não sei se você já ouviu, a pessoa fala assim, a primeira gravidez da mulher é muito comum ter aborto. A primeira gravidez a mulher aborta, né? E hoje eu entendo que o normal é que os bebês nasçam normais, inclusive, né? Não é normal você ter uma gestação embrionária. Eu acredito que precisamos investigar as causas que estão levando essas interrupções. Pronto. Aí eu eliminei o saco gestacional em dezembro e em janeiro, na verdade. Em abril, eu torno a engravidar. Em abril de 2024, eu engravidei, descobri minha gestação no dia 5 de maio de 2024, e aí foi aquela felicidade. Mas era uma felicidade misturada com medo, porque eu tinha já vindo de um trauma de ter vindo a gestação sem embrião. Então, até a primeira ultrassom, para ver se realmente tinha um bebê dentro de mim, o beta-HCG não era suficiente. O beta-HCG reagente não significava que teria um bebê dentro de mim, porque eu tinha vivido essa experiência. E aí eu ficava pensando em quantas mulheres não devem viver isso caladas, né? Muito difícil elaborar e fui elaborando. Beleza. Fez primeiro ultrassom, fiz em Guanambi. Eu lembro que eu fui para ultrassom, o meu corpo, ele tinha vontade própria. A perna, a médica precisou segurar, porque ela tremia, assim, ó, de tanto nervoso, com medo, no momento que ela colocasse o aparelho, de não ter bebê. E eu falei, Deus, por favor, me dê um filho, porque eu não consigo mais atravessar esse momento. E ela colocou, e lá estava o meu filho. Coraçãozinho batendo, ele mexia, e foi tipo aquela descarga, assim, pô, tá tudo bem, agora a gente vai caminhar, né? Eu lembro que eu chorei muito quando eu saí, assim, eu agradeci muito a Deus por ter o meu filho ali, né? Pela emoção de ter visto um embrião, já que da outra vez eu só vi um saco vazio, né? E amei aquele bebê antes mesmo dele existir, né? Ele já tinha um nome, se fosse menina seria Maria Isadora, e se fosse menino seria João Antônio. E aí eu tive um pequeno sangramento, fui fazer uma ultrassom em Caeté, o médico falou, a translucência está alterada. Só que quando eu fiz essa ultrassom, eu não estava no período certo. E aí eu falei, então, a médica falou, pode esperar, vamos fazer na data certa. E aí eu fui fazer na data certa. E quando eu cheguei na morfológica do primeiro trimestre, eu tinha certeza que estava tudo bem com meu filho. Absoluta. Deus não ia fazer isso comigo, na minha cabeça, né? E aí foi eu e meu esposo, ele muito confiante. E aí fomos nós, ele gravando tudo, e a médica não demorou. Começou a fazer o exame, o coraçãozinho estava batendo, tinha um bebê lá dentro, eu vi, só que ela ficou muda. Eu não sei quanto tempo ela ficou muda, mas para mim parecia uma eternidade. E aí, quando ela colocou o aparelho, ela falou, eu estou vendo o que eu não gostaria de ver. E aquela frase, eu falei, tem algo errado aqui. E aí o mundo girou. E eu falei, o que você está vendo? Ela falou, a translucência está alterada. E pode ser que o seu bebê tenha alguma síndrome. Não posso te dizer qual, mas ele pode ter alguma síndrome. E naquele momento, Paula, eu fui muito pequena. Naquele momento eu me vi o tanto que eu precisava me curar. Porque naquele momento estava em risco a vida do meu filho. De dizer assim, ele vai nascer, quais as chances de sobrevida? Eu teria que estar preocupada com ele. E eu estava preocupada com o que as pessoas iriam pensar. Meu primeiro pensamento foi, eu vou ter um filho com síndrome? O que as pessoas vão pensar de mim? E naquele mesmo instante, eu com a perna aberta, olhando a médica fazendo o exame, eu falei, eu tenho um caminho muito grande para trilhar dentro de mim ainda. Porque eu estou falando da vida do meu filho, das chances de sobrevida dele, e eu ainda estou preocupada com a opinião do outro. Levantei, ela olhou e falou assim, não sei porquê, mas algo me diz que esse bebê, que ela achava que era uma menininha, não vai ter nada. Fica tranquila. Faz o exame de sangue chamado NIPT. E quando ela falou, não sei porque eu acho que não vai ter nada, eu me agarrei à certeza que ela não iria ter nada. Então, já era Maria Isadora, porque ela falou, provavelmente é uma menininha. Sim. E ali eu me conectei com Maria Isadora.
Eu fiz a carta, Maria Isadora para cá, Maria Isadora para lá, a gente vai atravessar isso. Me perdoe por estar sentindo tanto medo, porque eu sentia muito medo dela ter alguma síndrome. E qual foi a decisão de fazer essa carta? É uma forma de se curar? Ou uma forma de me curar. Uma forma de elaborar aquele montoeiro de sentimentos que estava dentro de mim. Eu não tinha controle sobre a vida que estava gerando dentro de mim. E eu, que tenho uma personalidade mais pro controle, me vi desesperada. Porque o bebê vai desenvolver o que ele tem para desenvolver, independente da minha vontade. A gravidez nos mostra a nossa dependência total de Deus. Não depende de mim. Não depende da minha vontade. Ele vai ser gerado conforme a vontade é, o que é para ser. E ali eu falei, eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso amar esse bebê. E aí eu amava e dizia para ela que ia ficar tudo bem. Eu sentia muito, muito medo, muito medo. E dessa vez também ninguém da minha família sabia. Então, a sensação que eu tinha era tipo, eu quero gritar pro mundo que eu tô grávida, mas não está na hora de estar grávida. E eu não sentia apoio, porque eu só tinha o meu esposo, que me apoiou muito. Mas apoio familiar, outras redes eu não tinha, porque eram pouquíssimas pessoas que sabiam que eu estava grávida. Minha irmã sabia. E aí eu fui para Salvador, no outro dia seguinte, após a ultrassom, convicta que estaria tudo bem. É um exame simples de sangue que você faz, o NIPT. Um exame que não é acessível no SUS, não é oferecido, né? E que é um valor alto, inclusive. Eu acho que eu paguei uns R$3.000, teve um desconto lá, mas é um exame caro para a gente lidar com. Se você olhar para a realidade das mulheres que enfrentam isso, e quando eu pensava nelas, eu pensava como é que elas atravessam esse tipo de coisa. Porque muitas vezes ela vai fazer ultrassom, a depender do profissional que ela passe, e vai falar, não, espera para ver, talvez não tenha nada. E aí você não pode não investigar tão a fundo quanto necessário. Não estou dizendo que é todo mundo, mas pode acontecer. Porque você pega completamente desprevenida, né? E aí eu fui para Salvador, fiz esse exame de sangue, super simples, certeza que estava tudo bem. O exame levaria em média de uns 20 dias para ficar pronto. 20 dias, se você me perguntar, eu senti angústia? Não. Não precisei tomar um remédio para dormir, um chá, nada. Eu entreguei a Deus. Falei, não está no meu controle. E só que eu dizia para mim mesma que estava tudo bem. Então, eu acho que o dizer para mim que estava tudo bem com minha filha ia me dar suporte para atravessar aquilo. E eu realmente achei. Ainda falava, eu vi a cena de eu comemorando. Sabe? Eu falei assim, vai ser lindo quando eu falar para minha família. Né? Comprei caixinhas, aquelas coisas de mulher que a gente compra para avisar a família que está chegando mais um membro. Fiz tudo isso, guardei. Falei, quando sair o resultado do NIPT, nós vamos comemorar. E isso, minha filha já estava sendo gerada dentro de mim. No dia 26 de julho, aí eu conversei com a geneticista. A geneticista falou que era uma síndrome aleatória, que poderia ser uma síndrome aleatória, né? Beleza. Dia 26 de julho, eu estava arrumando minhas malas para ir para Brasília, porque eu trabalho também em Brasília. E aí era de 26 de julho, né, em Caetité, é dia de Nossa Senhora Santana, né, para quem acredita lá. E aí, dia dos avós, eu estava na casa da minha sogra, preparando para almoçar, para viajar de noite. Chegou a mensagem no meu celular. Senhora Geórgia, nós queremos confirmar a consulta com o geneticista. Falei, confirmar a consulta com o geneticista? Eu não marquei consulta com o geneticista. Aí ela falou, não, mas é necessário. E quando ela falou aquilo, eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí eu descobri, né, que já aí tinha saído meu esposo no telefone e eu ouvi ele só falando, tá bom, Diná. Eu saí andando desesperada. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não marquei geneticista. E aí, quando Jair falou assim, tá bom, Diná, eu sentei no sofá e eu falei, meu filho vai ter alguma síndrome, não sei qual. Aí já entrou, olhei para ele assim, falei, só me diz qual, porque o exame detectava síndrome de Down, Edwards e Patal. Falei, só me diz qual. Eu já sabia que tinha alguma coisa alterada ali. E aí ele falou, 18, T18, trissomia do cromossomo 18. E ali naquele instante, naquele sofá, a minha vida parou. Porque eu já sabia que era uma síndrome que comprometia a vida do meu filho.
que a chance de ficar com ele seria quase 0%, que eu precisaria amá-lo, independente do tempo. E a sensação que eu tinha era um total desamparo de Deus. Eu falei, não é possível. Eu te pedi tanto um filho. Eu quis tanto, eu trabalho com nascimento. Eu vejo os bebês chegarem. Eu amo ver uma mãe pegando um filho nos braços. Eu abençoo os bebês quando chegam nessa terra para sentirem o teu amor. E eu não vou criar meu filho mais uma vez. Eu fui para casa com Jair em total desespero. Total desespero. A gente sentou, recebemos ligação de alguns amigos que sabiam, da médica, e eu ouvi a seguinte frase: ele tem uma síndrome que é incompatível com a vida, e nós podemos, você tem, pela gravidade da síndrome, você tem a oportunidade de interromper a vida dele. E naquele momento, Paula, no auge do desespero, do pânico, eu imaginava minha casa uma UTI, sabe? Eu falei, se viver, vai viver preso em um tubo, com gastrostomia. A síndrome tem várias alterações em todo o corpo do bebê, né? Eles geralmente não andam, não falam, depende de como a síndrome é manifestada, mas as sequelas são bem graves, né? Uhum. Eu me vi fraca. Eu falei, eu e Jair, a gente chorava junto. Eu falei, a gente não tem condição de criar uma criança dessa forma. Acabou. E aí, no desespero, eu falei, talvez seja esse o caminho, interromper, porque não vou dar conta. E eu me vi muito fraca. Vinha a frase assim, porque eu falo, né, meu lema de vida é, eu ajudo os bebês a nascerem. Que bonito pra minha cara. Eu ajudo os bebês a nascerem, e quando meu filho vem nas condições que eu não quero, eu quero interromper a vida dele. Naquele instante eu não me via como mulher, eu não queria mais estar no obstetrícia, eu queria desaparecer. Falei, Senhor, se o Senhor tirar minha vida hoje, eu vou te agradecer. Eu não quero fazer essa escolha, eu não quero atravessar isso, eu não quero passar por isso, não é necessário mais. Eu já vinha de vários processos anteriores, eu estava cansada de sofrer. E aí, quando a médica falou, nós podemos interromper, fica tranquila, porque a gente vai procurar um aborto legalizado. Você vai tomar um remédio na veia, vai parar o coração do seu filho, meu Deus, e ele não vai sentir nada. E essa frase, ele não vai sentir nada, tocou lá dentro de mim. Eu falei, quem disse pra gente que o bebê não vai sentir nada? Que momento a gente acha que o bebê não sente as coisas? E eu, naquele turbilhão, imaginando que João Antônio estava ouvindo que queriam tirar a vida dele. Um bebê inocente, frágil, vulnerável. Ele só tinha a mim para defender ele. Porque uma decisão minha mudaria tudo. Uhum. Ele poderia parar ali com 13 semanas. E aí eu parei, chorei, orei, fiquei revoltada com Deus. Eu olhava para o céu estava preto. Falei, não é possível. De novo, Deus, de novo, não é possível, não quero. Só que eu sei que eu não atravesso os desertos sem Deus. Eu preciso de Deus na minha vida 24 horas por dia. Eu falei, o Senhor me conduz, eu não sei o que fazer, eu estou fraca, eu queria morrer, se eu pudesse desaparecer deste momento para nunca mais sumir, seria um favor que você me fizesse. Mas eu vou ter que fazer. Decidimos que iria para Salvador para refazer o exame, porque nesse dia a geneticista ligou e falou, o exame que você fez é 99% a chance de ter a síndrome de Edwards, mas tem uma taxa de falha de 1%. O que aconteceu dentro de mim? 1%. Deus não pode operar milagres? Pode. Então eu vou me agarrar a 1% que ele tem para mim. E eu me agarrei. Fomos para Salvador, eu fui feliz, porque eu confiei que 1% o exame estava errado. E interessante que no exame, a síndrome vem o sexo do bebê. E estava dizendo que era um menino. Eu falei, trocaram o resultado. Negação, obviamente, né? Trocaram o resultado porque é uma menininha, é Maria Isadora, não é homem. Meu filho não é homem, então provavelmente deve ter trocado. A amostra do sangue vai para Barcelona. Então, assim, é um exame que não é feito nem no Brasil.
fomos para Salvador. Quando eu fui fazer a primeira... Cheguei em Salvador, uma amiga nossa, né, que tem uma clínica, pediu para fazer uma ultrassom para ver como é que estava o bebê. E eu falei assim, se ele tivesse síndrome e tivesse parado, já resolveria a minha vida, no meu egoísmo e na minha fraqueza. Beleza. Quando ela colocou a imagem na tela, a primeira coisa que ela viu foi o coraçãozinho batendo, e eu não fiquei feliz, porque eu falei, se tivesse parado já resolveria. E os pés dele estavam totalmente para dentro. Os pés dele é uma característica física da síndrome de Edwards, os pés para dentro. Eu não precisaria fazer o próximo exame que eu teria que fazer, que era a amniocentese, que é extrair um pedaço da placenta para fazer a coleta para saber se o bebê tinha realmente a síndrome. É este exame, a amniocentese, que confirma o diagnóstico. Uhum. E naquele momento eu falei, não precisa mais fazer amniocentese, não precisa de mais nada. Eu sei que meu filho realmente tem trissomia do cromossomo 18. Eu saí daquele consultório em luto. Eu não sei dimensionar onde é que eu estava. A médica explicou, falou que tinha algumas malformações já se apresentando, um coração já comprometendo, e que era um bebê que entraria para cuidados paliativos. E eu nunca tinha ouvido falar sobre cuidados paliativos neonatal. Era um tema totalmente desconhecido para mim. Eu conhecia cuidados paliativos de adulto, mas de bebê, inclusive bebê não, né? E aí ela falou o nome de uma médica, Lília Ibiruçu, que trabalhava na Climério de Oliveira, que é neonatologista e especialista em cuidados paliativos e capelania. Me deu o nome dela e falou para eu assistir no YouTube um documentário, um vídeo, chama 100 Balões, de um casal que teve um bebezinho de síndrome de Edwards e que ele viveu 100 dias. Eles foram para casa com esse filho e eu assisti e eu fiquei ainda pior do que eu já imaginava, porque você sabia que os seus dias com seu filho estavam contados. Saí de lá, fui fazer a tal da amniocentese, né? É uma agulha de 15 centímetros gigante, enfia dentro da sua barriga, extrai um pedaço, né, da placenta, no caso dele foi o líquido, e vai para análise. Não precisava mais da amniocentese, né? Eu ficava imaginando João, que agora era João Antônio, porque era um menininho, imaginando que dentro da casinha dele tinha algo querendo invadir. Um bebê frágil, que não fala, entrando uma agulha lá dentro. Eu imagino o tanto de medo que ele sentia. E eu falei, Jesus está comigo, nós vamos atravessar isso. Não tem outra forma de fazer. Saímos de lá, já sabia do resultado, e esse resultado ele diz a proporção da síndrome. Se ela é total, se ela é parcial ou se ela é só localizada. Quando ela é total, a chance de sobrevida do bebê é quase 0. E a de João, quando saiu o resultado, foi síndrome total. Todos os cromossomos de João eram alterados. E aí a repercussão disso era um cérebro alterado, né, o coração muito mal formado, o estômago era colabado, várias alterações no cérebro que eu sabia que ele não viveria. E aí a gente pegou o resultado, passou na consulta de novo com a geneticista e ela falou, né, que a gente se preparasse, porque era uma síndrome muito grave, que a síndrome era total. E eu perguntei para ela, de onde é que vem essa síndrome? Ela falou, é aleatória. Está muitas vezes associada à idade da mulher. A partir dos 35 anos, eu engravidei, estava com 37. E é aleatória e rara. Só que esse rara, quando você fala rara, eu entendo que tem uma pessoa aqui no Brasil e uma lá na China. Quando eu comecei a procurar pessoas que tinham bebês, você não imagina a quantidade de mulheres que têm síndrome de Edwards. Só de que eu conheço tem umas 10. Só do que eu conheço. Então não é tão rara quanto dizem ser, né? E aí, naquele instante, eu fui tomando consciência que eu teria que elaborar uma gravidez em luto. Quando você vive uma gestação, você que é mãe de 2 filhos, você pensa em quê? Você pensa em amar, em construir uma vida, né? Você pensa no quarto que você vai preparar para esse filho, você anuncia para sua família que vai chegar um novo membro. E eu pensava em como seria a despedida desse filho. Todo o sonho de maternidade foi desconstruída por um luto, que não é falado.
Você não tem que sofrer. O que você está sofrendo? Você não tem que sofrer, não existe. Ele está dentro de você. Você nem conhece ele. Era isso que as pessoas começavam a falar comigo. Eu falei, mas é meu filho. Eu amo ele. Ele existe dentro de mim. Ele está conectado a mim. Como é que eu não estou sofrendo? E eu tenho pouco tempo de vida. E as pessoas não entendiam. E aí eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. E eu, mais uma vez, recorri. Fiz as pazes com Deus, que eu preciso dele, né? Sem ele não dá para atravessar. E aí eu recorri, né? Mandei mensagem pelo Instagram para essa médica, que é de Salvador, Lília Biriçu, e falei, doutora, é o seguinte, meu filho está com 13 semanas, 14 semanas, tem um diagnóstico de trissomia do cromossomo 18, eu sei as consequências, não sei o que fazer, eu estou acabada, eu estou destruída, eu estou angustiada. E me falaram que a senhora cuida de bebês como o meu. E eu não sei o que fazer. Eu preciso de ajuda. E eu, assim, sou médica, com 1000 trabalhos, eu falei, ela não vai me responder. Mas ela me respondeu imediatamente. Nós vamos cuidar do seu João. Essa foi a palavra que ela disse. Diferente de um sistema que dizia, tira, porque ele vai morrer. Ela dizia, existe vida. E o tempo que ele estiver, ele vai viver da melhor maneira que você puder proporcionar. E aí a gente começou a fazer consultas com a doutora Lília, de online, porque ela morava em Salvador. E eu lembro que na primeira consulta, ela é muito calma. A doutora Lília é um anjo de Deus na terra, assim, para os bebês. E aí eu falei com ela e ela falou, eu lembro que ela falou assim, como é seu nome? Porque nas consultas que eu fui, eu cheguei em Salvador, eu cheguei numa clínica em Salvador que o médico falou, eu falei, não, eu vim atrás dos cuidados paliativos. Ele falou assim, você sabe o que é cuidados paliativos? Eu falei, sei. Eu falei, qual a chance de sobrevida do bebê, do meu filho? Ele falou, não posso te dizer, porque aqui a gente só interrompe. Meu Deus. Então, eu estava lidando com um sistema que dizia assim, tira. Você está doida? Você vai deixar essa criança viver para quê? É muito sofrimento. Eu ouvi essa frase inúmeras vezes, Paulo. Para que você vai deixar uma criança vai viver uma gravidez em luto sabendo que ela vai morrer? E eu dizia, mas tem um propósito nisso aqui. Não estou passando por isso aqui em vão. E outra, se João Antônio, se a desculpa é que ele vai morrer, então a gente teria que eliminar o planeta Terra. Porque todos nós vamos morrer. A única diferença é que João tinha um tempo determinado de vida, que eu não sabia qual seria. Se ele ia ficar com 20 semanas, 25, 27, 32, 40, 2 anos, 5 anos, eu não sei. Era um tempo mais curto do que o nosso. Mas isso não me dava o direito de tirar a vida dele. E aí, depois desses exames, né, de conversar com a doutora Lília, nós realmente falamos, a gente vai seguir o tempo que tiver para seguir. Só que emocionalmente eu não conseguia digerir. Eu não conseguia entender aquilo tudo. E uma sociedade que me calava, né? Poucas pessoas sabiam a vergonha de falar isso para as pessoas. Eu lembro que na época eu saía do Instagram, que eu gosto muito do Instagram, eu saí do Instagram. E eu lembro que uma pessoa muito próxima me falou assim, você não vai falar isso para ninguém. Você não tá doida de falar para as pessoas que seu filho tem uma síndrome, né? As pessoas não precisam saber disso. Como se fosse o quê? Vergonha, um fardo, né? E só que eu estava tão frágil que eu saí do Instagram. Falei, deixa eu entender o que está acontecendo dentro de mim. E aí eu fui na primeira consulta com a doutora Lília. Falei que eu queria proporcionar para João o que eu poderia, dentro do que eu poderia. Mas que eu estava muito mal emocionalmente. Que eu tinha feito as caixinhas para avisar minha mãe e a minha sogra. Que estaria chegando mais um integrante para a família, mas que eu não tive forças para entregar. Que eu estava com plano de casar no final do ano, mas que eu tinha suspendido o casamento porque João ia morrer, então por que fazer festa, né? E aí ela conversou e eu lembro que, diferente de todas as outras pessoas que eu tinha passado, ela falou assim, fale-me sobre João Antônio. Quem é João? Qual o médico que você já foi na sua vida, que você grávida, perguntou para você quem é o seu filho? Qual a conexão que você tem com seu filho? Como ele mexe dentro de você? Como ele foi esperado, ele foi amado? Me conte a sua história, quem é Paula? Entende? Quem é Juliano? Quem é essa família que alicerça esse bebê? E foi nessa profundidade a conversa com a doutora. Eu falei, essa mulher é muito diferenciada. Essa aí é um extraterrestre na Terra.
E aí, conversando, ela foi me explicando e eu fui sendo tocada. E aí, a gente foi aceitando mais. Antes de finalizar a consulta, ela virou e falou assim: eu vou te pedir desculpas caso você me mande mensagem e eu não possa te responder. Aí eu falei: tá bom. Eu falei: eu entendo que a sua rotina é muito corrida, fica tranquila. Só o que a senhora já está fazendo por nós, por nos acolher, eu já te agradeço muito. E ela falou assim: é porque eu também estou em cuidados paliativos. Ela está passando, né, por um tratamento que não tem mais a cura, né, está em cuidados paliativos de câncer, e tem dias que eu estou muito mal. E quando ela falou aquilo, ela me deu um tapa na minha cara, que eu falei: não tem condição. Ela poderia estar em cima de uma cama, ela poderia estar amargurada, ela poderia não ajudar mais ninguém, poderia estar afastada do trabalho, poderia estar fazendo qualquer coisa. Ela também, teoricamente, teria os dias contados, sei lá. E ela estava lá, cuidando da gente, com um sorriso enorme no rosto, fazendo, tipo, da fraqueza a força para estar ali. E eu falei: não é possível. Não é possível, Jair. A gente, olha o que Deus está nos ensinando. Doutora Lilian não chegou na nossa vida em vão. E ali mudou, virou uma chave absurda em nossa vida. Né? A tristeza que eu levantava de dizer assim: ai meu Deus, meu filho vai morrer. Será que é amanhã? Será que é depois de amanhã? Quando é que vai ser isso? Aquela angústia toda foi substituída. Existe um tempo. O tempo dele que não é meu. O tempo de Deus que eu não defino. E o tempo que eu tiver, eu quero proporcionar para o meu filho o melhor. E como eu poderia proporcionar o melhor para João, já que ele dependia de mim? Estando bem. Então eu comecei a cuidar mais de mim, né, do meu emocional, fortalecer a minha fé. E aí eu falei: eu vou fazer vídeos para ajudar mulheres que, como eu, sofrem caladas. De um sistema que te empurra para tirar a vida dos bebês. Tira. É mais fácil. Você não encontra acolhimento quando você quer gerar, continuar. E, na maioria das vezes, a mulher não sabe para onde ir. Quantas mulheres mandavam mensagem para mim dizer: Georgia, os médicos não me falam o que vai acontecer com meu filho. É como se você tivesse que se virar em um sistema muito cruel. E você está massacrada. Porque é você gestar sabendo que você não vai criar esse filho. Não existe dor mais profunda do que essa. Atravessava na alma. E um dia eu perguntando a Deus, falei: Senhor, por que será? Tem alguma explicação também, pode ter alguma explicação nessa história toda. E aí eu me lembrei, lá de trás da minha vida, que sempre existe uma dor dentro de mim, muito profunda no meu coração. Quando eu tentava acabar o relacionamento que eu tinha, e eu não vinha aquela dor, um negócio ruim dentro do meu peito, eu dizia: eu não aguento lidar com essa dor, eu preciso voltar. E eu voltava, sofria absurdamente, andava a fazer as coisas de um negócio, um mal-estar. E depois eu fui dando nome para essa dor. E eu, no meu histórico, na minha família, eu entendi que essa dor era a dor que existia na minha alma, dentro de mim, de uma dor do abandono. Era uma dor da rejeição. Eu queria que você me amasse, que alguém me amasse, que a sociedade me amasse, porque eu não dava conta do meu vazio. Precisava que alguém olhasse para essa dor. E eu queria tapar essa dor. Tanto que eu namorei 15 anos para tapar esse buraco. E aí eu fui investigando minha mãe. Minha mãe vem de uma história de filha adotiva. Minha mãe foi adotada. Minha avó abandonou os 3 filhos. Ela teve 3 filhos, cada filho ela deixou em um lugar. E a minha mãe ela deixou em uma creche, com 1 ano e pouco de idade. Um bebê, sozinha, vulnerável, cheia de ferida. E o que aquela bebê sentiu? A minha mãe sentiu numa creche sem mãe, sem pai, nunca conheceu o pai. Nunca se falou sobre isso. Minha mãe é uma mulher feliz, alegre, então, para que futucar na dor? Só que acontece que eu fui gerada dentro dessa barriga, que já carregava essa dor também. Então, eu entendia que existia ali uma dor geracional de abandono e rejeição. Minha avó abandonou minha mãe, e isso dói. Ela pode até não admitir, mas isso dói. Dói em qualquer pessoa, né? Principalmente um bebê. E aí, quando eu olhei para João Antônio, eu tinha tudo para tirar a vida dele. E aí eu achava que Deus falava assim comigo: e aí, você vai repetir o sistema familiar seu? Você vai fazer igual sua avó fez? Abandonou sua mãe, seus tios?
Ou você vai peitar a dor e vai integrar o seu filho do jeito que ele é, com todas as imperfeições que ele é, e massacrar essa vergonha que você tem, que existe dentro de você? O que você vai fazer? Eu estou te dando oportunidade. A escolha é sua e as consequências também. E não foi uma escolha fácil. Mas eu entendia que Deus estava dando uma oportunidade profunda de me curar. Como nunca na minha vida, Paulo. Muitas pessoas dizem assim, uma gravidez de túmulo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não é. Estou dando vida, eu estou me curando. No momento em que eu aceito o João Antônio com as imperfeições que ele tinha, que eram inúmeras, eu me aceitava. Eu aceitava o meu sistema familiar. E no momento em que eu abri a boca e falei, eu tenho um filho com síndrome de Edwards, morrendo de medo da sociedade me julgar, ali eu venci uma barreira. Porque eu não estava mais dependendo se você achasse bom, ruim, B, C, não importava. Eu estava honrando a minha vida. João Antônio jamais poderia existir. Você poderia nunca ter sonhado na vida, e as pessoas que vão assistir esse podcast, que João Antônio existiu. João Antônio está aqui. João Antônio está aqui. Eu peguei meu filho. Eu vivi meu filho. Eu toquei meu filho. E ele poderia ter sido eliminado com 12 semanas. Vamos tapar isso, não precisa. Tão vergonhoso. Não precisa passar por isso, não. É sofrimento demais. E nessa oportunidade foi um processo de amadurecimento. De uma lapidação, como eu te disse. E aí eu fiz o eco com 24 semanas. E ali foi o ponto-chave, né, da história toda, onde a médica falou. Ele vive, foi muito delicada, ela conversou com o João na barriga e falou, ele vive dentro de você, cortando o cordão, dificilmente ele vai sobreviver. E naquele instante eu me preparava para uma possível despedida. As consultas com a doutora Lília passaram a ser assim, vai ser como que você quer se despedir do seu filho? Como é que vai ser o funeral? Que roupa você quer usar? E eu falava, não é possível. Eu não estou preparando. Eu não vou sair da maternidade para ir para o cemitério. Não é possível. E aí eu pensava, Paula, na falta de suporte que as mulheres vivem. A quantidade de mulheres que passam por isso e que acabam optando pela interrupção. Entende? E aí eu pedi a Deus só que Ele me desse 1 minuto de vida com o João. Não precisava de mais. Eu já entendia que ele não iria ficar, que ele iria partir, mas que eu pudesse conhecê-lo com vida. 1 minuto era suficiente. Porque 90% desses bebês, eles morrem dentro da barriga da mãe. Como algumas meninas que eu conheço, elas não conheceram as filhas dela com vida. Todas morreram na barriga. E aí, no dia 3 de dezembro, eu estava na academia, a bolsa estourou. Eu estava com 32 semanas e 4 dias. A bolsa estourou. Eu com 33 semanas. E eu sabia que no momento que a bolsa estourasse, seria a chegada e a despedida de João. E quando aquela bolsa estourou na academia, eu falei, agora chegou a hora. Do encontro e da despedida. E o Senhor me prepara, porque eu não sei como vai ser essa travessia, até porque eu iria para o parto normal. E aí nós fomos para casa, e eu achei que com a bolsa estourada, que logo viriam as contrações. Só que isso não aconteceu. Terça-feira, não veio contração. A médica, né, nossa amiga, sabia que eu queria muito parto normal, Tati. Ela mandou para Guanabí no outro dia, a gente começou a indução no hotel, ia lá, me avaliava, colocava o miso para ver se o útero respondia. Quarta-feira, nada. Como a bolsa estava estourada para preservar a saúde dele, né, comecei a tomar antibiótico na veia, por conta de infecção. Preservar também meu útero e nada de contração. No resumo da ópera, depois de um processo longo de indução, na sexta-feira, né, tomei ocitocina, misoprostol, balão, tudo que você imaginar para ajudar o meu útero a responder, e meu útero não respondia. Porque meu útero sabia, meu inconsciente sabia. No momento em que você dilatar e parir, você vai despedir.
E eu não queria lidar com aquela dor. Então foi uma luta ali, seu corpo Luta. e as suas emoções, né? Exatamente. Uma luta, né? Era uma luta. Eu precisava parir, porque ele tinha que chegar, mas ao mesmo tempo eu não queria que ele chegasse. E aí eu pedi analgesia, fiquei naquela luta, não quero, mas a dor foi muito forte, porque tomei muito remédio, muita ocitocina. Fui pra sala, eu lembro que eu tomei 3 doses de analgesia e a médica falou, não dá mais pra fazer. Aí eu falei, fica tranquila, porque essa dor que eu estou sentindo, você não vai conseguir tirar. Eu tô sentindo a dor da morte, eu tô sentindo a dor da perda do meu filho. E aí eu voltei pra sala, deitei assim, já conversando com o João, e falei, João, deixa eu te explicar uma coisa. A gente precisa atravessar isso. Eu e você. Não dá mais. Eu tô há 4 dias em trabalho de parto, tô exausta. Madrugada sem dormir, cansada. E eu sei que para você é difícil também atravessar esse momento, porque eu sei que você vai chegar. Mas eu te garanto que você vai chegar. Você vai receber todo o nosso amor. E do outro lado, Deus está te esperando. E naquele momento eu senti meu corpo flutuar da cama. O meu colo, que estava em 5 centímetros, dilatou imediatamente para 10 centímetros. Eu falei com minha amiga Vânia Doula, que estava comigo. Falei, chama a Tati, porque João está chegando. Ela, é impossível, você estava com 5 centímetros agora. Eu falei, João está chegando. E eu senti João descendo pelo canal vaginal. Ela me colocou na posição de 4 apoios. Eu gritei como nunca, porque eu achei que eu não fosse gritar. Não achei que a dor fosse tanto como foi. E quando o João nasceu, eu vi o amor de Deus. Eu pedi 1 minuto para ver meu filho e Deus me deu 30 sagrados minutos na minha vida. João não chorou. Ele só fazia assim. Mas eu tive a oportunidade de agradecer ao meu filho por todo o processo que eu atravessei junto com ele. Da mulher que eu me tornei nessa travessia, das pessoas que eu pude alcançar com a vida dele. Eu recebia cartas de crianças no meu Instagram, de vários presentes de pessoas que eu nunca vi na minha vida, porque João conectou com as pessoas. E João Antônio, a gente agradeceu por tudo. Eu expliquei para ele a família que ele tinha, que ele não teve oportunidade. Ele tinha primos, Amanda e Pedro, que ele nunca viu. O avô dele, meu pai, que ele não viu. Minha mãe ainda conseguiu entrar na sala de parto, viu ele com vida. Minha sogra não conseguiu ver ele com vida. E eu honrei a vida do meu filho e tudo aquilo que a gente tinha vivido. E por mais doloroso que foi aquele processo, foi a melhor escolha da minha vida. Eu não estaria na sua frente aqui hoje e fazendo esse vídeo agora se eu não tivesse optado por encarar e atravessar aquela dor. Porque eu não acredito que as coisas vêm sem um propósito na vida. E ali o neonatologista na sala, Tati, Vânia, meu esposo, Gabi, Carla, fotógrafa, um monte de gente. Eu olhei para João, conversei tudo que eu tinha para conversar. Tocava aquela música, Ninguém Explica Deus. E aquela música eu queria que ele ouvisse. E eu queria que ele atravessasse para o outro lado na certeza que ele vai ser sempre amado. Que mesmo ele não estando aqui, a memória dele fica. Que os irmãos dele do futuro vai saber que ele sempre existiu, que ele tem lugar em mim, na minha família. Que se um dia ele foi motivo de vergonha, quando lá atrás a médica falou para mim, não, ele tem síndrome, e eu com vergonha do que as pessoas iriam pensar. Agora ele era motivo de muito orgulho, de muito amor, porque ele era um bebê indefeso e não tinha culpa de nada. E com 32 minutos que João nasceu, ele faleceu nos meus braços, onde a vida e a morte, numa fração de 32 minutos, e vi como a vida é frágil, do qual eu não podia fazer absolutamente nada. Eu não tinha o que fazer. E a gente fez o carimbo da placenta, eu peguei minha placenta para plantar, ressignificar esse luto, dar valor, dar vazão a esse luto. No outro dia, aí separaram o João, levou o João para arrumar, eu vesti as roupinhas dele
em Guanabi tinha cuidado paliativo, a equipe, graças a Deus, tem. Eu acho que todo hospital deveria ter equipe de cuidados paliativos neonatal. A gente fez o carimbo de João do pé, a gente pegou um pedacinho do cabelo dele e guardou. A touquinha que ele usou eu tenho até hoje, então eu tenho um cheirinho dele, eu queria que nunca sumisse aquele cheirinho dele. Foram as lembranças que eu consegui obter nos poucos minutos que eu tive com ele de vida. E no sábado de manhã, eu saí do hospital de colo vazio, de útero vazio, com um oco dentro de mim, que parecia que meu útero tinha uma proporção que me tomava, um vazio absurdo, mas uma sensação de missão cumprida. Eu tinha cumprido a minha missão com meu filho, por mais doloroso que foi a travessia. Porque aquela sensação, se eu tivesse optado pelo aborto, eu tenho certeza que eu não viveria. Eu iria viver com a culpa, como muitas mulheres que acabam optando pelo aborto, por não ter um suporte, fazem isso. Eu, estava ali em paz. Nós fomos para casa, eu cheguei em casa, tinha um monte de flor que o pessoal tinha mandado da floricultura. Eu não anunciei o velório de João. E quando eu cheguei no cemitério, tinha um monte de gente, que eu não sei de onde é que saiu tanta gente em volta do meu filho. Então, João tocou vidas de uma forma que talvez muita gente que tem 40 anos não tocou. Entende? Tocou crianças, se escreveram cartas para mim. E diante da despedida de João, que eu depositei o caixão dele ali, enterrei ele inclusive no mesmo lugar que meu irmão, eu olhava para a brevidade da vida. Eu olhava como isso aqui é uma passagem, como a gente precisa tratar de questões profundas da nossa existência, como a gente precisa de Deus. E ali uma parte minha morria junto com João, sabe? De querer fugir dos problemas, de achar que não ia dar conta, de sei lá o quê. Eu saía dali muito moldada por Deus. E fui para casa, vivi um puerpério lascado. Eita, o peito encheu de leite e eu não queria ver o leite porque eu não tinha bebê para amamentar. Inchou tudo, engurgitou mama e tive febre. E eu chorava porque, não pela dor do peito engurgitado, eu chorava porque eu queria João. E na gravidez eu tinha João. Eu conversava com João. João conversava, ele chutava. Eu escrevia carta para João todo dia. A gente tinha um diário. E eu dizia, oi, meu amor, todos os dias. E quando eu cheguei no outro dia, não tinha mais João. E eu tinha saudade do que não foi vivido. Porque o luto perinatal é uma saudade daquilo que ficou interrompido. Não sei o que seria, não sei como seria João, não sei o que João ia fazer na escola, como seria a relação dele com a gente, não sei. Sempre será uma grande interrogação. Então é um luto difícil de elaborar. É um sistema que não acolhe essa dor. Não é falado, os profissionais não são preparados em sua maioria. Eu te falo porque eu trabalho na assistência ao parto. Na época que eu trabalho em Brasília, quando chegavam mulheres nessa situação, eu não lidava, porque lida com a morte. E nós não queremos falar de morte. Nós não sabemos lidar com a morte. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas, E aí eu fui viver aquele puerpério de colo vazio, com uma dor imensa, muito firme em Deus. E aí eu falei, eu vou aproveitar o tempo e vou escrever, Vou escrever esse livro, até mesmo para elaborar, porque eu ainda estou no processo de elaboração, da perda de João. E aí nasce, 32 minutos de amor, a cura de João Antônio em minha vida, uma parte da minha cura, porque eu acho que a cura é um processo que eu acho que eu vou morrer nesse processo de me entender, de me curar, de me aceitar. Mas João fez parte desse processo de aceitação da minha história, de honrar, de entender que não tinha nada de errado comigo porque na minha cabeça eu era incapaz de gerar um filho. Então, era o sentimento de incapacidade, de complexo de inferioridade que existia em mim, que conflituava e que tinha gerado esse bebê na minha cabeça. Então, foi esse lugar. E aí, João Antônio, ele traz um novo significado, Então, esse livro ele foi feito com esse objetivo, de tocar pessoas, mulheres, de entender a responsabilidade enquanto pais, Mais cedo, antes da gente começar, a gente estava conversando do preparo para
maternidade, né, para paternidade, que muitas vezes a gente não pensa. Eu só quero botar um filho no mundo, mas em que condição, né? O que eu estou fazendo pelo meu filho, né? Então, assim, João me trouxe para visitar essas feridas profundas, pensar exatamente nesse lugar, né? E depois, isso você não sabe, você vai saber agora. Depois de alguns meses, né? Em abril, foi abril de novo, no mesmo ano desse ano, eu tornei a engravidar. E veio todas as memórias de dor, de medo, mas muita felicidade. Porque dessa vez eu achei que Deus também, Ele ia... né? Eu já tinha aprendido tanto com o João, então já estava bom, né? E fomos fazer a primeira ultrassom, fizemos aqui em Conquista. Estava tudo bem, tinha um bebezinho. Só que aí no dia 2 de julho, eu tive um sangramento. E mais uma vez, eu perdi meu outro bebê. Então, eu tenho 3 perdas gestacionais. Eu tenho 3 filhos no céu. E eu estou em processo de integrar toda essa dor, todas essas 3 perdas em mim. Porque, como eu te disse, existe uma invalidação. É tipo assim, é muito pequeno. Só foi 7 semanas, só foi 9 semanas. Não só foi. Existe uma história por essa alma que vinha desse bebê, uma expectativa, tudo isso que a gente não olha, né? Então, assim, meu útero, ele está cicatrizando toda essa dor, né? Por isso que eu fui fazer esse curso também em São Paulo, né? De formação de feridas pré e perinatais, porque eu acho que é desse lugar mais profundo que a gente alcança a cura, sabe? De olhar para dentro da gente, de integrar dentro da gente dores que a gente talvez não tem nem consciência, né? E os meus processos de gestação, eles me visitam nesse lugar, né? Assim, de dizer assim, será mesmo você está pronta? Será mesmo? E quando eu engravidei agora em abril, eu vi o tanto que eu não estava preparada. Porque eu estava em pânico de repetir tudo de novo com o João. Ou seja, o trauma estava ali, evidente, estava muito recente, né? Eu pari João em dezembro, eu engravidei em abril. Então, foi um intervalo pouco para elaborar. E olha que eu achei que eu estava bem elaborada, né? Porque eu escrevi o livro, eu falo muito, então falar é um ato de cura para mim, né? Eu vou no cemitério, eu plantei uma jabuticabeira com minha placenta para dar voz a João, imprimi foto, fiz um álbum gigante de João. Então, João existe. João não é negado, mas ainda isso não foi suficiente para tirar os meus medos, né? Que estão aqui. Então, é isso, né? Continuo nesse processo de me curar, de me entender, né? Entendi nesse curso que a gente vai curando os pedacinhos, não é uma pílula mágica que eu queria tomar igual esse amendoim aqui, botar na boca, ó, pronto, acabou todos os meus problemas, né? Eu quero estar bem, bem resolvida, ser autoconfiante. E eu entendi que não é assim, né? A nossa história, como eu te falei, desde da nossa vida, do óvulo com o espermatozoide, vai moldando quem nós somos. Nós carregamos traumas desde esse momento, e isso reverbera hoje na nossa vida, né? E hoje muito mais consciente desse lugar. Então, assim, todo esse processo, ele me leva para uma maternidade mais consciente, da responsabilidade de cuidar mais de mim, da responsabilidade de trazer esse conhecimento para as mulheres, para gestantes, né? Quando engravidarem ou que estão grávidas, de entender qual a influência de um estresse sobre o bebê, né? Qual a influência de uma via de parto? Qual a influência de uma gravidez desejada ou não indesejada? Porque tudo isso eu vivi na pele, né? Eu, Geórgia, bebê, e também o reflexo dos meus atos sobre, né, o que João deve ter absorvido de mim também, que hoje eu me perdoo pelas sensações de rejeição que eu senti, mas eu sou humana. Eu sou humana. Eu fraquejo, eu tenho as minhas imperfeições, né? E quando eu trago esse tema, eu acho que é justamente para trazer isso para a humanidade, né? As nossas fraquezas, a nossa humanidade mesmo. E é basicamente os aprendizados que a maternidade, né? Que os meus 3 filhos trouxeram para mim. Amém. Você continuou com a esperança de que você vai gerar um filho? Total. Você vai passar por tudo. Total. É diferente, né? Total. Meu Deus, que lindo. Meu Deus. Eu falei que eu não ia falar nada, porque é tudo muito... Tem quanto tempo, Thiago? Não, já se carregou, já pode ir. Já tem bem.
É tudo muito profundo, né? E eu acredito que o livro ainda tem muito mais profundidade, né? Porque você falou de uma forma bem superficial. Sim. Não superficial, porque eu só chorei. Mas a escrita ali, porque você escreveu logo quando... Tem coisas que você escreveu quando você estava grávida e dentro do livro? Tem algumas coisas. E tem o diário, né? Porque como eu escrevi um diário com o João na minha barriga, eu tenho um diário lá em casa, que eu vou ver se eu crio coragem de publicar. Porque ele é bem profundo. Tem assim... Tem eu na boca do furacão, com todos os sentimentos, com minha raiva, com minha vergonha. Aí depois vem eu amando o João, pedindo o João para não ir embora, para ficar. Então, assim, é um diário muito lindo, né? Que é chamado Cartas para João. Meu Deus. Né? Então, assim, vai ser muito bom. E eu acredito que vai alcançar muitas pessoas. Foi o que a gente falou, a dor traz muita conexão, né? Sim, a dor conecta. E talvez não seja a minha dor, talvez não seja a do filho, mas seja a da gestação, a da rejeição, a do abandono. Exato. Talvez não seja essa, mas eu tenho um filho, talvez eu não consiga conversar com meu filho em vida, sabendo que você me ensina que João foi tão importante, que 32 minutos para você foi tudo. E talvez você tenha um filho que você passa a vida toda sem nem conversar com ele. Exatamente. Então, olha o tamanho do propósito. Exatamente. Não foi só ali. Né? Ainda que foi algo muito profundo com você, mas é muito mais além do que isso. Sim. Né? Então eu creio que vai alcançar muitas vidas. E aonde a gente encontra esse livro? Está na Amazon também? Tá. A versão digital dele está na Amazon e o físico, né? A pessoa entra comigo em contato pelo WhatsApp e aí eu envio para casa da pessoa. Eu vou deixar o seu contato, se você permitir, do WhatsApp, no vídeo, né? E seu Instagram, fala pra gente qual é. Georgia G. Carvalho. Amém. Estou lá, compartilhando as histórias, né, os aprendizados, falando muito desse lugar, né, de consciência, de uma gestação consciente, do cuidado, né? Por exemplo, essa última gestação, né, que eu perdi com 9 semanas, ela me convida para um lugar de me cuidar, né? Eu realmente identifiquei assim questões, por exemplo, da alimentação, de suplementação, muitas coisas que eu não tinha parado, tanto eu quanto meu esposo, peraí, vamos dar um passo para trás, vamos refazer a rota, vamos acalmar isso aqui, vamos nos cuidar, para no momento certo, né? Sem um desespero, sem pressa de querer tapar buraco, não vai tapar, né? Na hora certa a gente ter os nossos, né? Porque eu acredito que é mais de um. Amém. Você tem uma promessa, eu acredito. Você tem uma palavra sobre isso, vai se cumprir. Os nossos filhos conosco, então é um exercício de fé, né? Tem muita gente, eu tenho umas 3 meninas que elas falam que elas tiveram Edwards, elas perderam o bebê dentro da barriga, e elas falam assim, não consigo nem pensar em engravidar. Né? Porque eu tenho medo que isso se repita, porque é muito sofrido, sabe, Paula? É muito difícil. Só quem atravessa uma gravidez nessas circunstâncias entende a dimensão que isso exige de você, né? Então, assim, e todas falam, nós somos outras pessoas, de fato. Assim, porque a gente acha que a gente não vai aguentar. A sensação é que você vai ser engolida pela dor, né? E todas elas falam que, tipo assim, que nem pensa em tentar de novo. E eu falo... Aí onde é que tá minha fé, né? Eu falo, onde é que tá minha fé, né? Conseguir, então tem que, se eu realmente acredito, se é isso que eu quero, né? Então, meu Deus. Tem muitas revelações aí, viu? Muito profundo, é muito mais além mesmo. Meu Deus, eu creio que vai alcançar muitas vidas. Sim. Você já falou seu Instagram, vou deixar aqui, que a gente até coloca o link da Amazon também. Tem gente que quer comprar o digital, né? Mas você manda o físico também, se a pessoa quiser, né? Mando pra casa da pessoa. Pronto, perfeito. Então, eu vou me despedir, você vai se despedir aqui, deixando uma mensagem bem rapidinho assim para as pessoas, sobre não desistir. Sobre não desistir, que pode estar passando por esse processo. Sim. Eu finalizo o livro com uma frase que a gente veio ouvindo quando a gente estava indo para o cemitério, saindo da maternidade. Que é aquela música que fala assim, para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Então, eu acredito que esse é o alicerce que nós precisamos, né? Ter fé, acreditar no que foge aos nossos olhos e à nossa compreensão, né? E continuar caminhando na certeza que nós somos amparados por um Deus que está presente, muito embora às vezes a gente duvide, como muitas vezes eu duvidei, mas que nós possamos ser alicerçados nessa fé para
continuar a viver e distribuir, né, o nosso servir ao próximo, as nossas lições, os nossos aprendizados, né? Tanto que quando eu vim para esse podcast, eu falei, me usa, né? A intenção é realmente ser usada por Deus, porque eu acredito que tem muitas pessoas passando por momentos difíceis, de luto, de perda de namorado, de marido, de mãe, de filho, em luto de aborto recente, de luto de tantas perdas, e que você às vezes não encontra como atravessa, onde é esse lugar. E eu estou aqui para dizer, prova viva, que Deus, ele ampara, né, que ele nos fortalece. Amém. É isso. Meu Deus. Amém, amém. Então vamos nos despedir, gente. Se inscreva no canal, comente nesse vídeo que Deus ministrou no seu coração. Compartilhe também com pessoas que você conhece que passaram, como o Jorge já falou, não só um luto de perder um filho, mas em geral, Sim. né? Em qualquer área da vida da pessoa. É uma consciência mesmo, assim, também um despertar de uma realidade para que a gente vive hoje também, isso é importante. E muito obrigada a você que ficou até aqui. Eu acredito que, da mesma forma que eu chorei, eu acredito que você deve estar chorando nesse momento, que a gente está acabando o podcast, né? E compre um livro, eu quero incentivar vocês, porque é muita verdade, eu sinto muita verdade em cada uma das palavras de Elja. Eu tenho certeza, compre para dar de presente também, que essa história, né, que esse testemunho vai alcançar a sua vida. E só para deixar registrado uma coisa, né? Das coisas do agir de Deus. O encontro ontem no aeroporto, para mim ficou muito claro, né, que era este o momento que nós deveríamos fazer. Porque a gente já tinha marcado uma época. Quando eu marquei com você em julho, foi quando eu perdi o meu bebê. E eu não tinha condição de falar, então não te falei nada. Só falei que eu não dava para fazer. Marcamos sexta-feira retrasada. Eu cheguei aqui muito mal, muito cansada. Não tava com energia para falar o que vinha da minha alma. E aí a gente vai e marca para domingo. Aí você viaja, teve que trocar a passagem, tipo assim, não vai dar certo, porque você ia sair, você ia estar chegando agora. E estava chegando, sim. Estaria chegando, então não teria como ser hoje. E aí a gente coincide de estar no mesmo aeroporto. Sim. Né? Vindo para o mesmo destino. Vindo para o mesmo destino. A gente consegue, através de um rapaz que foi super gentil. Que é quase impossível. Que é quase impossível. 3 poltronas, não foi só uma. Mudou as 3 sem nenhum problema. E a gente vem juntas dentro desse avião. Meu Deus. Então, se isso não é o agir de Deus, é mais o quê? Né? Então, assim, eu acredito muito que esse momento era para acontecer neste exato momento. E ele foi muito claro, ele não deixou dúvidas. Glória a Deus pela sua vida, Gia. Muito obrigada pelo prazer e pela honra de poder ouvir. Eu me sinto muito honrada em cada palavra que você falou. E desde quando você passou pela perca, e eu ouvi você falando um pouquinho depois sobre isso, para Deus, eu queria ter a oportunidade de poder compartilhar para as pessoas o que o Senhor está fazendo. E glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus, eu que agradeço. E a gente vai contar outras histórias depois que os meninos chegarem. Eu sei que vai ter essas revelações diferentes. E glória a Deus por tudo. Depois a gente vai fazer um bate-bola de gestação consciente. Perfeito, né? Perfeito. Você vai vir morar aqui em Conquista. E a gente vai fazer vários conteúdos. Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe a sua vida. E até o próximo podcast em nome de Jesus.